Fala galera, professor Rodrigo na área, isso aí, mais uma aulinha. Como eu falei para vocês, essa nossa aula agora é uma aula de pH, continuando nos assuntos que mais aparecem nas provas de química de equilíbrio, deslocamento do equilíbrio e pH. O material que eu vou deixar disponível para você, que já está aí em PDF, ele tem exercício resolvido, ele tem informações, formas de resolver e eu espero que você aproveite bastante. Vamos lá? Então, olha só, o pH, galera, está relacionado com o equilíbrio iônico da água. A água, ela sofre um processo chamado de autoionização, onde eu vou ter duas moléculas de água formando H+ e OH-. Ou eu escrevo a água formando H+ e OH-. Lembra da nossa aula passada na introdução que eu falei que líquidos e sólidos não participam da constante de equilíbrio? Então, como a água é líquida, eu vou ter apenas a constante de equilíbrio, o produto iônico da água, sendo concentração dos produtos, certo? Então, multiplica a concentração dos produtos. H+ vezes OH-. Importante você lembrar, galera, que na água pura, não importa a temperatura, tá? Se ele falar água pura, você vai lembrar o seguinte: a concentração de H+ é igual a de OH-, beleza? Guarda isso, lembra lá. A 25 graus Celsius, o KW é 10 a menos 14. Olha a importância dessa aula de revisão. Poucas pessoas lembram disso até agora. Você já viu, mas você não lembrava. Então guarda, por favor, que o KW é 10 a menos 14, a 25 graus Celsius. É o único valor que você precisa decorar. Se ele mudar essa temperatura, que eu vou te mostrar depois no exercício resolvido, ele vai te informar, beleza? Boa. Vamos lá, então. Ó. Exemplo, galera. Qual a concentração de H+ ou H- a 25 graus Celsius, ou seja, KW de 10 a menos 14, da água pura, onde o H+ é o OH-. Então vamos lá, monta a fórmula e substitui. KW 10 a menos 14, o H+ é H+, e o OH- eu troquei por H+. Mas por que, Rodrigo? Por quê? Como eu estou falando da água pura, colocar H+ ou colocar OH- dá na mesma, certo? Então, substituir. Fiz a multiplicação, virou H+ ao quadrado, e aqui 10 a menos 14. Tirei raiz, toda raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 10 a menos 14 é 10 a menos 7. Um dos pontos que a galera mais odeia aqui nessa aula, galera, é a matemática, porque vai envolver raiz quadrada, vai envolver log. E pensando nisso, o que a gente vai ter? 10 a menos 7 é um valor muito pequeno. Por isso que a gente usa o operador P, que significa menos log. Tá? O menos log vai usar para transformar esses números muito pequenos em números grandes e números grandes em números muito pequenos. Então essa é a jogada que você tem aqui. Boa. Famoso pKa, que é menos log do Ka. Quanto maior o Ka, menor o pKa. E isso vai deixar o nosso ácido mais ácido, beleza? Então quanto maior o Ka, menor o pKa, mais forte é o nosso ácido. Boa? pKb é a mesma coisa. pKb é menos log do Kb. Então eu vou ter, quanto maior o meu Kb, menor o pKb. Beleza? Então anota isso, por favor. Mais forte vai ser a nossa base. Mas os mais famosos são os pH e pOH. pH menos log da concentração de H+. Quanto maior for a nossa concentração de H+, menor o pH, mais ácido. E pOH menos log da concentração de OH-. Quanto maior o OH-, menor o pOH. Só que olha só, está tudo envolvido no equilíbrio da água. Se eu aumento a concentração de H+, o equilíbrio desloca para o sentido oposto. Então você forma mais água líquida e consome OH-. Então quando você aumenta H+, você diminui OH-. Deixa isso anotadinho aí. Maravilha. E aí aqui no cantinho eu coloquei só uma revisão, jogo rápido de log. Então qualquer dúvida que você tenha, pega aí o material PDF e dá uma olhada nos logs. Fechado? Boa. Então eu trouxe um exemplo aqui pra gente, ó. Qual o pOH e o pH da água pura a 25 graus Celsius? E aí? Cuidado, a 25 graus Celsius tem uma dica interessante. O pH mais o pOH é igual a 14.
Eu sei que você fez cursinhos, talvez tenha feito aulas em outros lugares, os professores têm falado, pH mais pH é 14. É 14 a 25 graus Celsius. Existem provas que mudam essa temperatura e a soma não fecha 14. Beleza? Cuidado. Bom, muito bem, então vamos lá. Primeiro, encontrar o pH. pH é menos log da concentração de H+. Então, o nosso pH é menos log de 10 a menos 7. Quando a gente tem log, tá? O log, galerinha, representa aqui na base o 10. Quando não tem nada na base é 10. Quando as bases são iguais, a resposta é o próprio expoente. Menos 7, 7. Vou te dar uma dica já já, tá? Então, o pOH é o quanto falta para 14. Ou, como as concentrações são iguais, o pH vai ser igual ao pOH. Prof, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando o pH é igual ao pOH, quer dizer que a concentração de H+ é igual a de OH-? Isso. Anota isso aí. Beleza? Show. E aí, galerinha, ó, a gente consegue montar coração, hashtag, estrelinha, asterisco, marca-texto que brilha no escuro se você tiver a escala do pH ou pOH. Essa escala começa aqui a 25 graus Celsius, no meio é 7,7. Quando o H+ é igual ao OH-, nós dizemos que nós temos uma solução neutra, certo? Então, eu tenho a mesma concentração. Então, a água pura é neutra. Quando eu adiciono um ácido ou alguma substância na água que eleva a concentração de H+, ou diminui a concentração de OH-, esse meio fica ácido. Então, eu vou ter um pH menor que 7 ou um pOH maior que 7. E se eu adiciono nessa água algo que desloque o seu equilíbrio para aumentar o OH- ou diminuir o H+, eu vou ter o quê? Eu vou ter um meio ficando básico. Show? Tranquilo? Legal. Ó, dica. A concentração de H+ é 10 elevado a menos pH. E a de OH- é 10 elevado a menos pOH. Certo? Então, H+, 10 elevado a menos pH, OH- 10 elevado a menos pH. Coloca isso num post-itzinho e coloca aí na parede na tela do seu computador, na parede do seu quarto, deixa no seu bolso, na sua carteira, nos seus cards. Beleza? Show. Então, exemplo aqui, ó, rapidão. Qual a concentração de H+, OH-, pH, pOH da água pura a 45 graus? Sendo que KW é 4 vezes 10 a menos 14 e o log de 2 é 0,3. Veja, vou deixar depois você analisar esse cálculo, vou deixar para você, tá? Tá tudo bonitinho, passo a passo, mas perceba que no final a água pura é neutra e o pH e o pOH estão dando 6,7. Por quê? Porque se eu mudo a temperatura, lembra da nossa aula passada, eu mudo o valor da constante de equilíbrio. Mudei o valor da constante de equilíbrio, eu vou mudar as concentrações no equilíbrio. Beleza? Então depois você dá uma analisada aí que é super importante. Legal. E a terceira parte que eu tinha que te apresentar nessa aula de hoje é o seguinte, é o cálculo do pH. O cálculo do pH é muito importante, galera, e a gente vai fazer isso nos exercícios daqui a pouco. Tá? O que você tem que tomar cuidado? Para ácidos ou bases fortes. Tá? Então, quando ele fala, o alfa é 100%, ou é um ácido, uma base forte, o que você vai fazer? Se ele quer o pH e te deu a concentração desse ácido forte, tá? Eu troquei aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4, faltou o zerinho ali do 10, desculpe. Tá? Ajeitei para mim. 5 vezes 10 a menos 4. Essa é a concentração do ácido. Se eu quero pH, pH é log da concentração de H+. Esse ácido é um diácido, H2SO4. Forma 2H+, mais SO4 menos 2. Beleza? Então, cuidado lá. Eu vou ter 1 mol de ácido formando 2 mol de H+. Então, eu vou ter que multiplicar a concentração do ácido pela quantidade de hidrogênios. Se fosse uma base, mesma ideia. Então, primeiro vou encontrar o H+. Encontrei. Segundo passo, aplica no menos log. pH é menos log da concentração de H+. Menos 10, menos log de 10 a menos 3, 3. E o pOH? Se fosse 25 graus Celsius, o pOH seria 11. O quanto falta para 14. Legal?
Muito bom, galera. Isso vale tanto para ácidos fortes quanto para bases fortes. Se for HCl, que é um monoácido, aí a concentração do H+ é igual à concentração do ácido. Então, para monoácidos fortes, a concentração do H+ é igual à concentração do ácido. Fechado? Boa. E para ácidos e bases fracas? Aí, o teu exercício vai te dar ou o alfa, que é o grau de ionização. Alfa é a concentração do íon pela concentração do ácido, tá? Então, H+ pelo ácido ou H- pela base. E aí você aplica, encontra o H+, ele vai te dar o alfa, vai te dar a concentração do ácido, você encontra o H+ e aplica. Ou se ele te der a constante iônica, aí você vai fazer pela lei de diluição de Ostwald, encontra o alfa e depois aplica. Só que eu tenho a malandragem do Artuso. Se ele te der monoácidos, você vai fazer assim, ó, Ka, que é a constante do ácido, é H+ ao quadrado dividido pela concentração do ácido. Ou Kb é a concentração de OH- ao quadrado dividido pela concentração da base. Certo? Deixei um exercício aqui resolvido para vocês, depois você dá uma olhadinha. Boa? Bora fazer agora os nossos exercícios dessa super revisão. Bora lá! Sério, galera, bora lá para nossa revisão, para nossa resolução de exercícios dessa nossa revisão. Mega importante, eu fico muito feliz de ter selecionado essas questões a dedo, tá? Fui dentro das provas, dentro de Enem, dentro de provas concorridas, para pegar essas questões, deixar elas bonitinhas aqui para vocês. E essa aula de pH, cara, se você resolver os exercícios dessa aula de pH, você detona qualquer prova. Tenha em mente isso, beleza? Então vamos lá, questão de número 1 diz assim: 5 indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta o impacto da qualidade de suas águas. O pH foi determinado em diferentes pontos desse rio. Então, tá aqui o rio. Beleza, aí vamos lá. Deu antes da primeira indústria, então vamos colocar aqui, primeira. A análise deu um pH de 5,5. Entre a primeira e a segunda, o pH continuou 5,5. Ou seja, o descarte dessa primeira aqui tem característica neutra. Por quê? Porque não altera o pH. A segunda, entre a segunda e a terceira, o pH ficou em 7,5. Opa, o pH aumentou. O que significa isso? Que essa segunda, ao descartar no rio, tem característica básica. Você entendeu a ideia? Entendi, prof. Legal. Entre a terceira e a quarta, nós temos um pH 7. Terceira e a quarta, pH 7. Quer dizer o quê? Que o descarte da terceira é levemente ácida, que diminuiu um pouquinho. Entre a quarta e a quinta, continuou 7. Então, a quarta continuou 7, quer dizer que a quarta jogou para dentro do rio um descarte de característica neutra. E após a quinta, 6,5. 6,5 após a quinta significa que a quinta descartou um pH levemente ácido. Certo? Adorei essa questão. Olha a pergunta. A indústria que descarta um efluente com característica básica é a... Qual que descartou com característica básica? A segunda, que fez o pH aumentar. Letra B. Beleza? Linda essa questão, galera. Que questão linda, tá? Vou deixar... Ah, não. Vamos lá. Eu ia deixar 2 para vocês, mas eu resolvi fazer a 2 porque a 2 é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Na verdade, eu queria fazer todas as questões dessa lista com vocês, só que daí eu acabo não deixando nenhuma para vocês, tá? E vou pedir um favor, ajeita para mim, tá? Esse quadradinho aqui, eu não sei o que aconteceu. Não é um quadradinho, era para ser a nossa setinha de equilíbrio. Mil perdões, galera. Algumas ficaram assim na hora que eu mandei para vocês, tá? Algumas setinhas do equilíbrio. Ele fala assim, ó.
A tabela listada os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. O refri, o café, o vinho, suco de limão e o chá. Vovô, só que muita atenção. Quando você ingere essas bebidas, por mais que elas tenham pHs baixos ou altos, tá? O teu sangue, o teu organismo não vai ficar com o pH mudando loucamente, porque dentro do nosso organismo nós temos soluções tampão, sistemas tamponados, que evita quando a gente se alimenta, quando a gente respira, que o pH do nosso organismo altere violentamente, porque senão a gente pode até morrer. Certo? Então não acredita nessas coisas que está aparecendo na internet de você poder se alimentar ingerir um alimento e o pH do teu sangue mudar. Nada a ver, tá? Nosso organismo é tamponado. Fique atento nisso. Mas vamos lá, ele fala assim, ó, o esmalte dos dentes é constituído da hidroxiapatita, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido. Epa! Desmineraliza em meio ácido. Por que que isso acontece? Deixa eu interpretar com vocês. Em meio ácido, nós temos a adição de H+, certo? Esse H+, se você olhar na nossa reação, ele não existe. É verdade, professor. Mas o H+, consome OH-. Esse OH- que está aqui, ó, começa a diminuir. Se eu diminuo, desloca para o sentido que eu estou diminuindo. Por isso que favorece a desmineralização. Você acaba tirando o esmalte dos dentes, porque você desloca o equilíbrio no sentido de formar mais hidroxila que foi consumido. Isso, galera, nós chamamos de efeito do íon não comum. Certo? Então, quanto mais ácido for, mais OH- vai ser consumido, mais desmineraliza. Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização. Então ele quer a menos ácida, menor acidez. Se ele quer de menor acidez, é aquela que tem menor concentração de H+. Mas quem tem menor concentração de H+? Quem tem maior pH. Eu adoro esse tipo de questão, galera. Eu adoro, você destrói. Quem tem o maior pH aí? O chá. Chazão. Boa? Guarde isso aqui no seu coração, porque isso aqui é um clássico dos clássicos nas provas, falar de desmineralização do esmalte do dente, por efeito do íon comum e não comum. Beleza? Show. Que massa. Que massa. Vambora, meu time lindo. Vambora. 3. Dada a concentração de H+ e OH- em algumas soluções, assinale o que for correto. Dá para enxergar? Dá, né? O pH da água sanitária é mais ácido que o pH do café. Olha um erro que a galera comete, ó. Água sanitária, vamos fazer o cálculo? Vou fazer o cálculo. Me ajuda, vamos fazer uma tabelinha com pH e outra com pOH. Só que você é malandro, você é resolvendo a química, você é do time do resolvendo a química. Então, você vai lembrar da dica que eu te dei. A concentração de H+ é 10 elevado a menos pH e a concentração de OH- é elevado a 10 a menos pOH. Então, se a concentração de H+ é 10 a menos 7, o pH 10 a menos 7, o pH é 7. E o pOH é 7. Água do mar, 10 a menos 8. 8 e 6. 3 e 11. 5 e 9. 12 e 2. Então, o pH da água sanitária é mais ácido que o pH do café? Não, apesar do valor ser maior, significa que ele é mais básico. Lembra que maior pH, menor H+, menos ácido. Menos ácido. Show? Então, risca esse mais ácido e coloca menos ácido. 0,2. O refrigerante apresenta maior acidez. Perfeito, é o que tem o menor pH
Circula. O leite é neutro. Sim, porque pH e pOH são iguais. Pois a concentração de íons H+, maravilha, justificativa perfeita. 0,8. A água sanitária e a água do mar são meios básicos. Água do mar, 8, pH. Água sanitária, 12. Maior que 7 é básico. Verdadeiro. 14. Fechou a nossa soma. Tranquilo, galera? Show? Vamos para a próxima? Que vai ser a questão de número 7. Deixa eu pegar ela lá pra gente. Aqui. Legal. De fazer continha. Ai, professor, a pior parte para mim é fazer essas continhas. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. A concentração do ácido acético para tudo. Ácido acético é o ácido etanóico, certo? Ácido etanóico. É um ácido da orgânica. Ácido da orgânica é um ácido que? Fraco, galera. Fraco. Mais uma coisa, vamos desenhar um ácido etanóico aqui, ó. CH3, C dupla O, OH. Dos hidrogênios, apesar de ele ter 4 hidrogênios, só um deles é ionizável. Então, eu vou tirar H+, e qual deles? O da carboxila. Então, não esqueça disso. Então, ele é um monoácido fraco. Monoácido fraco. Legal. A solução determinada encontra-se o valor... Ó, e em uma solução, encontra-se com a concentração 5 vezes 10 a menos 2. De quem? Do ácido acético. Vou chamar o ácido acético de HAC, beleza? 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Como ele é um ácido fraco, galera, ele não é totalmente ionizado. Ou seja, não vai ser um alfa 100%. A concentração de H+, não vai ser igual à concentração do ácido. Aí ele fala, considerando a constante de equilíbrio 2 vezes 10 a menos 5, K 2 vezes 10 a menos 5, calcule o pH. Lembra comigo, se ele quer o pH, pH é menos log da concentração de H+. Eu preciso da concentração de H+. Se fosse um ácido forte, você poderia jogar direto a concentração do monoácido lá. Mas como é fraco, a última malandragem que eu te mostrei na aula teórica, você vai fazer isso aqui, ó. K é H ao quadrado dividido por ácido aqui embaixo. Quanto que vai dar o K? 2 vezes 10 a menos 5. O H+, não sei, ao quadrado, dividido por 5 vezes 10 a menos 5. Sobe multiplicando. Eu vou ter 5 vezes 2, 10. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 vai ficar 10 a menos 2, perdão, galerinha, que é 10 a menos 2. Desculpa. 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 5 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 7. Isso vai dar H+ ao quadrado. Beleza. O que é 10 vezes 10 a menos 7? É 1 vezes 10 a menos 6. Como é que eu tiro esse quadrado daqui? Tira a raiz quadrada dos dois lados. Eu aprendi que passa para o outro lado raiz. É a mesma coisa. Porque eu vou cortar aqui, ó, número ao quadrado, raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo. Então, vai ficar concentração de H+, raiz quadrada de 1 é 1, de 10 a menos 6 é 10 a menos 3 mol por litro. Ah, mas não tem essa resposta. É porque ele não quer isso, ele quer o pH. Então, isso aqui foi o nosso primeiro passo. Foi encontrar a concentração de H+. O segundo passo é aplicar na fórmula. Eu vou ter que o pH é menos log de 10 a menos 3. O 1 você pode ignorar. Então, eu vou ficar com pH igual a 3. Você vai perceber na lista que a maior parte dos exercícios são contas diretas, não contas como essa. Mas é legal você conhecer como faz, beleza? Te desafio a fazer o exercício de número 11
depois, certo? Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Até mais, galerinha. Tchau, tchau!